Na madrugada acordei com os barulhos na água, 0 grau temperatura, e lá estavam os marrecos e os gansos mergulhando e tomando banho. Aí eu pergunto, será que nós seres humanos... Olha lá, o marreco acabou de enfiar todo o corpo embaixo da água. Será que nós seres humanos faríamos isso? E alguns outros tipos de animais, como cães, por exemplo. Sim, alguns cães sim. Algumas raças são predispostas ao frio, como o Husky Siberiano, por exemplo, cava um buraco na neve e entra dentro e dorme ali dentro. Pastores alemães também, criados aí muitas das vezes abaixo de 10, 15 graus. Já cães de raças de origem brasileira, como vira-lata, bulldog campeiro e outros, são predispostos ao calor e passam frio com facilidade. Já iriam buscar estar dentro de casa, se possível, na lareira ou ar-condicionado. Mas podemos ver que na mesma espécie a diferença, a discrepância de temperatura é muito grande, a quais eles estão predispostos a frequentar, a enfrentar, né? Bom, nem sempre é tão fácil distinguir o certo do errado. O que devemos fazer, as atitudes que devemos tomar, né? Assim como nós temos esses marrecos aí, cujo qual a água cai sobre as suas penas e desliza como se fosse oleosas, blindadas contra a temperatura, outros animais jamais entrariam aí num frio que temos aqui no Rio Grande do Sul nessa época do ano, né? Bom, mas é muito fácil fazer a comparação entre um marreco, um pato, com outro animal, como por exemplo um cão brasileiro, de origem brasileira, a raça, né? Mas nem sempre a vida é tão fácil. Por exemplo, nós temos pessoas mais resistentes ao frio, como os europeus, já os africanos que vivem no Brasil hoje, cor negras, eles passam muito trabalho no frio e são mais resistentes ao calor, né? Então, na mesma espécie animal aí, como a humana, ó, a minha esposa aí toda entrochada, ó, de origem africana, e ó o trabalho que ela passa, ó. É fácil também, já não é tão difícil nós fazermos aí um paralelo, uma comparação, né? Com as diferenças de etnias, de raças. Mas há outros assuntos mais difíceis de nós conseguirmos mensurar, né? Como, por exemplo, o ser humano no quesito comportamento, né? Muitas das vezes temos a facilidade de julgar o comportamento alheio pelo nosso, porque são coisas mais sutis de perceber. Quando um colega de trabalho tem um rendimento menor que o nosso, muitas das vezes o julgamos preguiçoso, sendo que muitas das vezes não é isso que está acontecendo. Ele apenas está com uma variável não percebível em seu sistema emocional, devido às vezes a um divórcio, a perca de um filho, né? Eu conversava com um amigo aí com um rendimento bem baixo e eu soube que ele perdeu seu filho, né? Tinha perdido seu filho há pouco tempo, né? Então há coisas que os nossos olhos não veem, os nossos ouvidos não ouvem. Se formos mais empáticos, mais cuidadosos ao julgar comportamento e termos mais paciência e buscarmos mecanismos que ajudem os nossos colegas, o nosso semelhante, o nosso próximos a trabalhar com esses problemas emocionais a qual eles estão lidando, estaremos sim contribuindo com o crescimento da nossa equipe. Mas muitas das vezes preferimos a via da demissão, né? A via da exclusão. Nos unimos àquele grupinho parecido com nós, que julgamos ser mais forte, mais capaz, e deixamos de lado aquela pessoa que muitas das vezes está precisando de uma ajuda, né? Essas nuances nem sempre é fácil de atentarmos, né? Somos predispostos a julgar comportamento, né? E padronizar no preto e no branco. Esse não presta, esse é gente boa, esse não é um bom profissional, esse é. E não é assim tão simples, né? Dado a um momento de luto, de passar por aquele problema, cujas suas emoções já estão equilibradas, já estão melhor, aquele a qual desprezávamos, hoje a roda girou. Ele está lá no topo da cadeia profissional alimentar e muitas vezes chegou o momento de nós precisar dele. E aí, como fica o nosso currículo a ser analisado por ele? Que vaga
conseguiremos, que oportunidade ele nos dará. Eu ficaria com vergonha de estar tendo meu currículo analisado por aquela pessoa que eu desdenhei.